Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos aí para finalmente o último vídeo da nossa série, O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, ou o fim do mundo. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Na verdade, muita gente fica curiosa quando acontecem essas coisas. Que coisas, Pastor Isaac? Pandemia. Vocês já passaram por uma pandemia? Vocês têm aí até 12 anos e já passaram por uma pandemia. Uma pandemia é quando uma doença se espalha por muitos países. No caso dessa pandemia da Covid-19, se espalhou pelo mundo inteiro. Não tem um país, salvo engano, que não tenha aí uma pessoa com Covid-19. E muita gente tem morrido, não é? Muita gente que a gente conhece tem sofrido, pegou esse vírus e sofreu, e algumas pessoas morreram, que nós conhecemos. Tem sido muito difícil para nós passar por essa pandemia, já são quase 1 ano e meio de pandemia, e nós estamos aí na vacinação, graças a Deus, amenizando aí o nosso quadro, as infecções e tudo mais. Mas quando acontecem esses eventos mundiais, as pessoas ficam se perguntando se é o fim do mundo ou não. Mas o que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Será que a Bíblia tem algo a dizer acerca do fim do mundo? Na verdade, a Bíblia é um dos primeiros lugares em que você encontra, ou que você vai procurar informações acerca do fim do mundo. Tem outros livros também que falam sobre isso, mas nós sabemos que a Bíblia é a verdade, é o único lugar que nós podemos ter plenamente certeza acerca dos eventos futuros, do que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque tudo que Deus disse no passado que iria acontecer no futuro, aconteceu. Então nós podemos ter certeza de que o que a Bíblia diz acerca do futuro vai acontecer. Mas as pessoas ficam aí se perguntando, na época das 2 grandes guerras mundiais, vocês não devem nem ter aprendido isso na escola ainda, mas no começo do século XX, lá em 1900, o século XX é de 1900 a 1999. Então esse é o século XX. Nós estamos agora no século XXI. Então lá no século XX, no começo, na primeira metade do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, envolvendo aí vários países. E o Brasil, inclusive, participou dessas guerras, especialmente da Segunda Guerra Mundial. Existem soldados, existem aí militares vivos. Salvo engano, existem militares vivos que participaram da Segunda Guerra e estão vivos até hoje. Então, quando acontecem eventos assim, as guerras, as pessoas voltam os seus olhos, eu já lembro imediatamente do texto de Mateus 24. Olha só, abre a sua Bíblia em Mateus 24, para você entender um pouco do que esse alvoroço acerca das coisas do fim do mundo, esses sinais do fim do mundo. Será que o mundo está realmente acabando? Você está num país, por exemplo, se você estivesse na Segunda Guerra, estava ali na França, você provavelmente ia acreditar que era o fim do mundo, porque era bomba de tudo quanto é lado, da Inglaterra, da Alemanha, não, era uma bagunça. Então vai tudo acabar, porque é bomba para tudo quanto é lado. E muitos países participando desta guerra, então as pessoas ficam apreensivas e muita gente acaba dizendo que é o fim do mundo mesmo. Muitos pregadores, muitos pastores olham para tudo isso e falam, é o fim do mundo. E estão fazendo isso com a pandemia, sabia? Estão olhando aí para a pandemia do coronavírus e falando, esse é um dos sinais do fim do mundo.
Deixa eu já falar para vocês que esse não é um sinal do fim do mundo. Não é. Não é. A Bíblia fala acerca de uns eventos que eu vou mencionar para vocês aqui muito rapidamente. Não vai dar para ler os textos, não dá para falar desse assunto em uma aula de 20 minutos, 25 minutos, mas eu posso assegurar vocês que essa pandemia mundial não é um sinal do fim do mundo, tá bom? Fiquem tranquilos, outras coisas virão, outras coisas piores virão, muito piores do que uma pandemiazinha. Olha só, Mateus 24 diz assim, ó, Mateus 24 diz assim, versículo 3: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos estavam curiosos. Quando é que o Senhor vai voltar e estabelecer o reino? Qual é o sinal do fim dos tempos? Quando é? O que vai acontecer? E aí Jesus fala aqui sobre, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Olha só, guerra não precisa ter medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Não será o fim. Não é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Não é. Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós estamos vivendo hoje. Que pedaço da história nós estamos vivendo hoje. Mas posso deixar vocês tranquilos que nós não estamos vivendo o fim do mundo. O pastor John MacArthur, vocês talvez tenham ouvido falar dele, um grande pregador americano. Ele diz que quando Jesus voltar, quando os sinais dos últimos tempos acontecerem, não vai ser uma máscara e não vai ser uma vacina que vai conseguir parar a peste, a fome, os terremotos, as guerras, por conta do final do mundo, do fim dos tempos, quando Jesus voltar. Se vocês já leram o livro do Apocalipse, vocês vão ver lá no capítulo 9, as 7 trombetas, os anjos e as 7 trombetas. E ali aquelas trombetas são seguidas de juízo contra a terra e contra os homens. E muita coisa acontece ali, coisas aterrorizantes, a fauna é prejudicada, é atingida, a flora, os seres humanos, os rios, as águas, tudo é devastado por causa do juízo de Deus contra a terra. E isso não vai ser interrompido, não vai ser prevenido com uma vacina, com uma máscara, com um distanciamento. Não. Então, essa pandemia, assim como outras pandemias, vai passar e não vai ser o fim do mundo, tá bom? Então, pastor Isaac, o que nós estamos vivendo? Que período da história nós estamos vivendo? Essa matéria na teologia sistemática chama-se escatologia, que vem do grego eschatos, que significa último. Então é a doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos, do que vai acontecer no futuro, no fim do mundo, no fim dos tempos, o que vai acontecer lá. Então a escatologia vai falar acerca desse assunto. E vou deixar aqui na tela, não vou deixar não, eu vou falando aqui ponto por ponto, mas eu só vou mostrar aqui para vocês. Dá para ver aí? Dá, né? Olha só, onde nós estamos aqui na linha do tempo escatológica? Onde nós estamos aqui? Vou dizer para vocês, nós estamos aqui, nos últimos dias. Últimos dias. Esse slide aqui comeu um pedaço, mas não tem problema. A linha está andando para lá, né? Nós temos aqui a ascensão de Jesus, uma bolinha antes aqui. Nós temos a ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu, lá em Atos 1, Jesus subiu. E ele disse que voltaria. Quando Jesus vai voltar? Vocês já podem ver aqui, segunda vinda. Aqui que Jesus vai voltar.
Ah, mas isso aqui, pastor, isso aqui, o que é? Vou falar ponto a ponto. Vou ler alguns textos também para vocês se situarem, mas vocês podem ficar tranquilos, nós estamos aqui nos últimos dias. Ah, mas os últimos dias não são isso? Sim, claro, os últimos dias que precedem aqui o juízo final, o fim dos tempos, né? Mas nós estamos nos últimos dias. A Bíblia chama o período, a era da igreja. A era da igreja, a igreja nasceu lá em Atos, assim que Jesus subiu ao céu, a igreja nasceu, o Espírito Santo foi derramado e a igreja nasceu. E aí nós vivemos os últimos dias. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu não vou ler todos os textos, é muita coisa, não dá tempo. Você pode ver lá em 2 Timóteo 3, no versículo 1, e 2 de Pedro 3:3, os apóstolos Paulo e Pedro chamando a era que nós vivemos de últimos dias. Então nós vivemos aí os últimos dias, a era da igreja. A igreja está aqui na terra, pregando o evangelho de Jesus, e um dia ela vai ser retirada da terra. Sabia que a igreja vai ser retirada da terra? Sim, isso num momento muito específico. Que momento é esse? No momento logo após os últimos dias. Aqui nesse verdinho aqui, ó, o arrebatamento. Na verdade está escrito aqui, ó, ressurreição e arrebatamento. Tá vendo aí? Ressurreição e arrebatamento. Por que ressurreição? Porque todos os crentes serão ressuscitados aqui. Todos os crentes, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que fizeram parte da igreja, fazem parte, né? Porque não deixam de fazer quando morrem, fazem parte da igreja, eles serão ressuscitados e serão arrebatados. Onde está escrito isso na Bíblia? Abre a Bíblia aí, eu vou ler esse aqui. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4:16. Mas, pastor Isaac, dá para saber quando vai acontecer o arrebatamento? Não dá. Não dá. A Bíblia diz que que ninguém sabe que dia vai acontecer isso. Que esse dia virá como ladrão. O que significa isso? Que virá como ladrão? Ninguém sabe que dia que o ladrão vem roubar a casa. Aqui é só uma ilustração, claro, não vai ser como um ladrão. Mas ninguém sabe que dia que é esse. Quando que Jesus vai voltar? Quando vai ser a sua segunda? Quando esses eventos irão acontecer? Nós não sabemos. Mas nós podemos saber pelos sinais. Depois do arrebatamento, vai ter um período novo, e esse período sim vai ter vários sinais que quem estiver aqui poderá, se tiver conhecimento bíblico, poderá distinguir. Mas os crentes, os vivos e os ressuscitados já estarão com Jesus no céu, tá bom? Então é assim que vai acontecer. É o arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha aqui, Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse aqui é o arrebatamento da igreja. A ressurreição e o arrebatamento. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, leia 1 Coríntios 15, que também fala sobre a ressurreição do corpo. Tá bom? Então esse é o evento aí que será o próximo evento que nós estamos aqui, vivendo os últimos dias. Não sabemos quantos anos serão. Alguns achavam que seriam 2000 anos, mas já passaram-se 2000 anos. Alguns estão aí fazendo conta e põe número para lá, número para cá. Não, vai ser 2000 e não sei. Gente, parem com isso. Se a Bíblia diz que ninguém sabe esse dia, só Deus sabe esse dia, não adianta você tentar ficar descobrindo. Não adianta. Isso é perder tempo, isso é vão. E aí vai acontecer o arrebatamento, a ressurreição dos crentes, e aí inicia um novo período aqui. Vocês estão vendo aí, tá um período em vermelho. Serão 7 anos. Daniel, o livro de Daniel fala, Daniel 12 fala sobre esse período. 7 anos de grande tribulação. E que texto que é? Mateus 24 que nós lemos. Em Mateus 24, Jesus vai falar sobre esse período da grande tribulação.
ali até o versículo 11, um pouquinho depois, e o livro do Apocalipse, dos versículos 6 até o 19, fala sobre os eventos que acontecerão na grande tribulação. Então, esses sinais que eu mencionei para você, guerra, as 7 trombetas, a abertura dos selos, tudo isso vai acontecer na grande tribulação. Estes serão os sinais. E se você olhar lá, especialmente o tocar das trombetas, serão eventos catastróficos. O que são eventos catastróficos? Que causam uma catástrofe mundial. Não vai ser um terremoto, um tsunami lá na Indonésia. Não. Vai ser de ordem mundial. O anjo virá e ferirá as águas, e as águas do mundo inteiro se tornarão em sangue. Olha só. É mundial ou não é? É mundial. Então não vai ser uma coisa isolada aqui, uma coisa isolada lá, não. Serão eventos de ordem catastrófica mundial. Isso vai acontecer quando, pastor? Na grande tribulação. Então, não fique com medo. Por quê? Porque se você é crente, se você é da igreja, você vai estar no céu com Cristo, ressuscitado, vai estar lá com o Senhor, no que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Nós estaremos lá fazendo festa com Jesus, enquanto essas coisas acontecem aqui na terra, a grande tribulação. É na grande tribulação que aparecem o falso profeta, a besta do Apocalipse, a grande serpente, que é Satanás. Então o anticristo, que é muito famoso, o anticristo, ele vai fazer vários milagres pelo poder de Satanás. Então, todos esses personagens aparecerão na grande tribulação, um evento muito importante, a grande tribulação. Então, serão 7 anos literais de grande tribulação. E depois da grande tribulação, o que vai acontecer? Olha só aqui, ó. De fato a segunda vinda de Jesus. Dá para ver aí? Segunda vinda. Segunda vinda de Jesus está lá em Mateus 24 também. Só que a partir dos versículos 29 a 31. Veja lá comigo. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Olha só. Imediatamente após a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eventos catastróficos e mundiais que eu falei para você. Imagina o sol se escurecer, não vai ter mais dia, as estrelas caindo do céu, olha só. Tudo bem que isso aqui está em forma poética, mas são eventos catastróficos mundiais, de ordem universal. Então, no versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Vai ser um dia glorioso esse dia, hein? A segunda vinda de Cristo. E os que estavam com ele. No capítulo 19 de Apocalipse, você pode entender ali que eles virão juntamente com o Senhor. O Senhor virá montado no seu cavalo branco, cuja espada sai da sua boca. É assim que João, lá em Apocalipse, descreve esse dia. E Jesus vai julgar as nações, vai julgar os rebeldes. Jerusalém estava sendo sitiada, o que é sitiada? Cercada pelos seus inimigos. E aí os judeus vão olhar para o céu, ver Jesus e vão crer nele. Ele virá como um grande general, montado no seu cavalo, e virá julgar as nações. E nós viremos com ele. A igreja virá juntamente com Jesus. Que dia maravilhoso esse. Essa é a segunda vinda, tá bom? Depois da segunda vinda, o que acontece depois da segunda vinda? Jesus vem e estabelece o seu reino milenar, ou chamado milênio, tá aqui, ó. Milênio, tá vendo aí? Milênio, você pode encontrar aí a descrição do milênio em Apocalipse 20, de 4 a 6. Jesus reinando sobre toda a terra, Satanás estará preso. Os versículos de 1 a 3 diz que Satanás foi preso.
mas será no finalzinho dos 1000 anos, ele será solto para enganar as nações, mas Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. E a terra de Israel prometida a Abraão lá atrás será finalmente entregue aos judeus. E essa promessa será cumprida finalmente quando Jesus se sentar no trono de Davi. O trono de Davi hoje está como? Está vago, está quebrado. Israel está disperso, mas um dia Jesus virá e, como prometido aos patriarcas, como prometido ao próprio Davi, o cetro um dia estará reinando no trono de Davi. Jesus estará reinando no trono de Davi. Esse é o milênio. Milênio significa o quê? 1000 anos. Serão 1000 anos de reino. E nós estaremos aonde? Nós estaremos aqui. Nós seremos governantes aqui na terra, juntamente com Cristo. Nós estaremos aqui com o nosso corpo glorificado. Nosso corpo já incorruptível. Corpo que não morre mais. Tá bom? Eu sei que a cabeça de vocês deve estar cheia de dúvidas. Cheia, eu imagino. Eu estaria numa hora dessa. Mas não dá, já são 20 minutos, eu tenho que falar de mais um, e não dá para responder, não dá para abranger todos os detalhes acerca da escatologia bíblica, do que vai acontecer no fim do mundo. Não dá, não dá. Se você quer saber mais, pode fazer pergunta, pode me mandar mensagem, a gente troca aí, eu falo para vocês os versículos bíblicos, mas o certo é que vocês, à medida que forem crescendo, façam o cadete. Especialmente, hoje eu vou fazer uma propaganda aqui, o cadete júnior. Sabiam que nós teremos um cadete júnior aqui na igreja? O cadete, para quem não sabe, é o curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento teológico que a nossa igreja oferece. Isso para as pessoas, já para os adultos, né? E nós estamos formulando aqui uma grade, estamos arrumando uma sala aqui em cima na nossa igreja para que aconteça o cadete júnior. Vocês vão aprender teologia sólida já logo cedo na vida de vocês. Já a partir aí dos 13, 14 anos nós vamos aprender teologia de uma maneira sólida para que vocês não caiam nas tentações do diabo e não cedam aos convites maliciosos do mundo, porque é o conhecimento do Senhor que vai proteger vocês do pecado. Então, fiz a propaganda aqui. Se você quer aprender mais escatologia, já ore a Deus pelo cadete júnior e, se você quiser, faça o cadete online. Tem um cadete online que tem aula lá de escatologia com o pastor Marcos. Beleza? Vamos fechar aqui. Fiz a propaganda, perdi 2 minutos. Mas vamos lá. Acabou o milênio. O que vai acontecer no final do milênio? O juízo final. Esse juízo final, muita gente fala sobre o juízo final, não fala? Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, grande trono branco. Esse dia vai ser lindo. Esse dia vai ser bonito. Todas as pessoas serão julgadas? Não todas as pessoas serão julgadas. Os incrédulos serão julgados. Pastor Isaac, os crentes não serão julgados? Não, porque os crentes, as obras que os crentes fizeram, os pecados dos crentes, eles foram pagos em Jesus. E os pecados dos incrédulos? Agora eles vão pagar. Eles vão se colocar diante do juiz e o juiz vai sentenciá-los, vai aplicar a pena, eles já estão condenados, né? Mas vai aplicar a pena a essas pessoas. Então eles vão se colocar diante do juiz, que é Deus, diante do trono branco, e ele vai aplicar a sua pena. Vai lançar essas pessoas no lago de fogo, que eu mencionei para vocês na aula passada. Isso, os incrédulos, sim, essa é a segunda ressurreição que a Bíblia chama, a segunda ressurreição. Nós tivemos uma ressurreição lá no arrebatamento, tivemos uma outra ressurreição que chama a primeira ressurreição, ali no final, no comecinho do milênio, e no final, já no juízo final, nós teremos a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição é para a morte, é para a condenação. E todos estarão lá diante de Deus. Olha só, versículo 11 de Apocalipse 20. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado.
e aquele que nele estava assentado. E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que o inferno, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Se você não quer passar por isso, não quer estar diante do trono branco, creia em Jesus. Creia hoje em Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Reconheça que só em Jesus você pode ter paz com Deus e viva para Ele. Porque senão, se você morrer, você estará diante do grande trono branco e o seu nome não estará no livro da vida. E depois desse momento, vai acontecer o quê? O novos céus e nova terra. Diz que tudo isso aqui será desfeito. Todos esses elementos, ele fala no capítulo 21, o primeiro céu e a primeira terra passaram, foram desfeitos e Deus fez uma nova criação, E aí vem o período que nós chamamos de eternidade. Os incrédulos estarão eternamente no lago de fogo e os crentes estarão eternamente com Deus, vivendo no novo céus e na nova terra. Essa é a ordem dos eventos escatológicos, dos eventos que acontecerão no futuro. Nós precisamos ter medo do que acontece aqui, das pandemias, das guerras. Precisamos? Claro que não. Tá bom, pastor, e o que eu faço com tudo isso? Aprendi aí o que vai acontecer e o que eu faço com tudo isso? Olha só, lá em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro coloca aqui uma situação hipotética. Na verdade, o que já estava acontecendo, né? Os incrédulos estavam acusando Jesus de demorar para vir. Olha só, e Pedro escreveu isso ainda poucos anos depois da morte de Jesus. Nós já estamos no ano 2021, há bastante tempo. E os incrédulos fazem isso até hoje? Fazem. O que eles fazem? Eles ficam falando, ó, esse Jesus aí não vem. Entra dia, sai noite, ano, passa ano e após ano, e esse Jesus aí que vocês falam que vai vir, ele não volta, ele não vem. Então, o que isso acontece? O que os incrédulos querem? Que nós percamos a nossa esperança. É isso que eles querem. E perdendo a esperança, a nossa vida fica triste, Jesus não vem mesmo. Mas nós não podemos fazer assim, nós não podemos ser essas pessoas. Diante dessas verdades, diante dessa esperança, da certeza de que essas coisas irão acontecer, como é que o crente se porta? Veja lá em 2 de Pedro 3, no versículo 11. Versículo 10, vai. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha o que eu mencionei para vocês. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Fim do mundo, fim dos tempos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vocês sejam hoje. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como assim apressando a sua vinda? Nós devemos ansiar para que essas coisas aconteçam. E ansiando, tendo essa vontade enorme, nós vivemos de maneira piedosa e santa, nos santificando, abandonando os nossos pecados. Nós agimos assim. Aqui ele fala no versículo 14, empenhem-se para serem encontrados por Ele, quando Ele vier sem ninguém esperar, para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E aí ele vai dizendo que nós devemos ter paciência, porque o Senhor Deus é atemporal, para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia, e Ele vai vir a hora que Ele quiser, mas um dia Ele virá. Então o que você faz com tudo isso? Você vive de maneira santa, ansiando, como uma criança que anseia pelo dia do passeio, pelo dia que vai passear para Disney, para o Beto Carreiro, seja onde for, para a praia, para o sítio.
eu quero muito que esse dia chegue. E o que você faz? Eu vivo de maneira piedosa e santa. É assim que o crente faz. Dúvidas? Escreva aí nos comentários ou me mande mensagem no particular. Nos vemos na semana que vem com a série nova, Conselhos de Salomão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.